Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será As Palavras de Vida Eterna. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 6, versos 61 a 68, que diz assim: Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então? Se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é o que santifica, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam nele e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse texto é um dos textos que servem como base para o nosso estudo de hoje. Mas antes de o fazermos, aguenta firme que daqui a pouquinho eu já volto para nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa temática. O termo vida eterna é um termo recorrente no Evangelho de João. Só para você ter uma ideia, esse termo vai aparecer 17 vezes em João. Todas as vezes que nós, ocidentais principalmente, ouvimos o termo vida eterna, nós somos tentados a olhar para o futuro, para o momento em que o pecado será extirpado do planeta, quando aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e então viveremos para sempre com Jesus. Vida eterna, na perspectiva de Jesus, é muito mais do que um conceito etéreo, abstrato, um conceito de algo completamente diferente que fará com que nosso espírito viva para todo sempre depois que Cristo Jesus voltar. Não. A ideia de vida eterna é um conceito de vida em abundância que o indivíduo tem a partir do momento que se entrega a Cristo Jesus. Mesmo vivendo num mundo onde existe dor, sofrimento e morte, nós ainda assim podemos viver o conceito de vida eterna, no sentido de que temos uma vida abundante, uma esperança de que muito em breve Jesus voltará e com o seu retorno ele vai transformar esse corpo mortal num corpo imortal. E então viveremos para sempre com Jesus. Esse estilo de vida que vivemos hoje, aqui e agora, enquanto estamos ainda nesse mundo, esse estilo de vida que é um estilo que faz com que o indivíduo viva com esperança, que ele encare os desafios, apesar deles existirem, porque nós continuamos passando por situações de perseguição, de dor, de sofrimento, de doença. Ainda agora há pouco eu recebi uma informação muito triste de um colega de turma, aliás, nós somos contemporâneos na época de colégio, que acabou de falecer, vítima de um câncer terrível. Um indivíduo que é um grande pregador do Evangelho, que viveu uma vida em abundância com o Senhor, e que, aliás, quando soube que estava para poder morrer, ainda deixou um texto onde ele mencionava que tinha vivido uma experiência intensa com Cristo Jesus e não tinha o mínimo medo de encarar a morte, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor, que a sua existência teria apenas uma pausa e continuaria, porque a vida eterna já estava nele. Esse é o conceito de vida eterna. E talvez tenha sido exatamente por isso que as pessoas que se entregaram a Jesus, principalmente no primeiro século, quando uma grande quantidade de perseguições foram movidas contra os cristãos, esse foi a primeira estratégia utilizada pelo inimigo de Deus para tentar fazer com que os seguidores de Jesus desistissem de segui-lo. Você percebe num primeiro momento uma perseguição movida pelos judeus. O próprio Saulo de Tarso, que depois da sua conversão recebe o nome de Paulo, foi um dos instrumentos de perseguição movidos contra a igreja.
E ele mesmo menciona que entrava em todas as casas dos cristãos, independente de serem homens, mulheres, crianças, idosos, e os arrastava para fora e ainda consentia na morte de alguns deles. Outros eram encarcerados. Posteriormente, o próprio Império Romano vai desenvolver esse processo de perseguição, um processo terrível, tremendo. Só através de Nero, 2 grandes apóstolos são martirizados, tanto Pedro como também Paulo. Algum tempo mais tarde, na época de Domiciano, os crentes voltam a ser perseguidos e mortos a centenas. O próprio João passa por um processo de perseguição seríssimo e vai terminar na ilha de Patmos como exilado, onde ele vai receber as revelações do Apocalipse. Depois ele ainda vai ser libertado e vai terminar os seus dias lá em Éfeso como pastor dessa mesma igreja. Mas um processo de perseguição foi movido de forma intensa contra a igreja, e o que mais chama a atenção era a forma como os cristãos se portavam diante da perseguição, diante do martírio. Eles não tinham medo da morte. E esse era um aspecto que mexia significativamente com as pessoas que assistiam àquele momento. Eles olhavam e diziam: mas como é que essas pessoas não têm medo da morte? Como é que essas pessoas são capazes de permanecer firmes, mesmo diante de perseguição, de sofrimento? Como? A maior parte das pessoas reluta diante da morte. É porque aquele que está em Cristo, aquele que se entrega a Jesus, já tem a vida eterna. Vida eterna não é alguma coisa que a gente vai receber depois que Jesus vier. Na perspectiva do Evangelho de João, vida eterna é o tipo de vida que o indivíduo tem no momento que ele se entrega a Jesus. Então ele não tem medo da morte, porque ele sabe que se ele for martirizado, se a morte chegar, vai ser apenas um momento, um abrir e fechar de olhos. Vai ser como um breve sono. Então ele vai despertar para estar com Cristo para sempre. Então a vida eterna, ela já começa para o indivíduo no momento que ele se entrega a Jesus. Por isso, na perspectiva de João, não é negociável a possibilidade de estar com Cristo Jesus. Se você quer ter vida, só tem um jeito: tem que estar com Cristo. O texto que lemos ainda hoje demonstra um momento em que vários dos seguidores de Jesus o abandonaram, porque perceberam que ia ser um pouco mais complicado seguir a Jesus. Não seria tão fácil quanto eles imaginaram. Entretanto, Jesus vai dizer para os discípulos: vocês também não querem ir? E Pedro vai responder de uma forma tremenda no versículo 68. Ele vai dizer: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. O que são as palavras de vida eterna? As palavras que nos colocam, de alguma forma, no caminho de experimentar essa vida eterna, que começa hoje e permanece até a eternidade. Hoje, tenha a vida eterna, aceite a vida eterna. Para aceitar a vida eterna, você precisa apenas ter Cristo Jesus na tua vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que hoje temos a vida eterna. Não é amanhã, ou daqui a 1 ano, 10, 20, 100. Não, é hoje. Ao aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos colocamos em tuas mãos e mais uma vez dizemos: Senhor, nós nos entregamos a Cristo e queremos hoje a esperança da vida eterna e viver a experiência da vida eterna. Pois é em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?